Shalom, igreja, bom dia, bom dia. Uma ótima quarta-feira para você. Hoje aí nós estamos no terceiro dia do nosso propósito, do nosso jejum, desse momento, dessa jornada que o Senhor nos chamou, o Senhor nos convidou, nos convocou e nós decidimos segui-la, decidimos tratá-la, decidimos vivê-la intensamente, né? Estamos aí andando com Deus. Decidimos andar com Deus. E quando nós decidimos andar com Deus, nós somos surpreendidos pelas maravilhas da tua vontade. E no terceiro dia hoje, no dia 3 aí do nosso mapa, do nosso guia para esses 40 dias de jejum e oração, o, o que dirige sua vida? Quem dirige a nossa vida? Eclesiastes 4, versículo 4 diz assim: Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existem entre as pessoas. Mas isto também é absurdo, é correr atrás do vento. Elvis, mas como assim? O que o sábio está dizendo? Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Nós vemos essa expressão de Salomão, correr atrás do vento, por algumas vezes. E correr atrás do vento significa que não dá em nada, não vai dar em nada. Não se chega a lugar nenhum. Toda a competição, todo o excesso, toda a vontade de autossatisfação, o desejo desenfreado de provar para si mesmo alguma coisa, provar para si mesmo algo, essa coisa interna, esse anseio interno da pessoa, isso não leva ninguém a nada. E como o tema diz hoje, né, o que dirige a sua vida? Quem dirige a sua vida? O que conduz a sua vida? Será que é o excesso de trabalho? Será que é o excesso de busca por recurso financeiro, busca por autoaprovação ou por uma aprovação alheia? O que dirige a sua vida? O que conduz a sua vida? Nós vemos o salmista falar que é inútil acordar muito cedo, trabalhar penosamente, se entregar muito ao trabalho, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deus cuida de nós enquanto nós dormimos, aqueles a quem ele ama, ou seja, aqueles a quem tem a vida, Deus ama todo mundo, mas existem aqueles que decidiram ser conduzidos por ele, serem conduzidos pela vontade dele, serem levados pelo caminho que ele traçou, pela vontade dele. E estas pessoas, ele trabalha em favor dele, até mesmo quando dormem. Mas o que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida como eu disse, é o trabalho, o que dirige a sua vida são os pensamentos, o que dirige a sua vida é a vontade de ter, o que dirige a sua vida é o excesso de conhecimento, o que dirige a sua vida é a massa do momento, né? A gente sabe que existe a massa do momento, até mesmo no meio evangélico, no meio gospel, existe a massa que conduz. Mas o que tem dirigido a sua vida hoje? Nós estamos numa jornada de 40 dias, ó. Nós estamos numa jornada de 40 dias e nessa jornada, assim como Moisés, assim como Elias, assim como Jesus, eles foram dirigidos ali por um propósito maior, né? Nós vimos que Moisés ali, o propósito maior foi receber a lei. Elias tinha que ungir rei, ungir profeta, ainda cumprir algumas ordenanças do Senhor. Jesus, ele foi dirigido pela missão que o Pai lhe passou. Mas o que dirige a sua vida? Qual é a sua missão? Qual é o seu anseio? O que não é banal para você? Né? Por que você acorda todos os dias? Eu acordo todos os dias cedo porque eu tenho que trabalhar, eu trabalho muito, depois eu volto para casa, e isso, mas o que é essa condução? Eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tem que, que correr atrás do seu dia a dia, correr atrás do seu recurso, correr atrás do pão
de cada dia, né? Esse é um trabalho, é necessário. Mas o que é principal para você? Nesses 40 dias, a nossa maior busca é entender que Jesus ele precisa ser o centro nas nossas vidas, em tudo. Jesus precisa ser o centro de tudo em nossas vidas. Das nossas decisões, dos nossos passos, né? Quantas vezes, pelas nossas emoções, nós tomamos algumas decisões. E nós já aprendemos por A mais B que nós não podemos tomar decisões baseados em emoções, sentimentos, necessidades. Nós precisamos buscar sempre no Senhor. Porque se Ele dirige a nossa vida, se Ele conduz a nossa vida, se Ele traça o caminho para nós não corremos atrás do vento. Ou seja, nós não perdemos o nosso tempo, nós não perdemos os nossos dias, nós não perdemos a vontade de Deus sobre nós. Eu sei que falar muito sobre a vontade de Deus é meio complicado para a pessoa talvez que até aqui não foi conduzido pela fé. Porque se você for natural, você não vai entender essa vontade de Deus. Se você for natural, vai ficar meio difícil para você. Mas quando você passa a ser um ser espiritual, que discerne no espírito, que entende a vontade do Pai, que é conduzido pela voz do Espírito Santo, que é dirigido pelo Espírito Santo, você muda a sua perspectiva. Então, uma palavra, um direcionamento, né, um decreto do Senhor, ele faz muito sentido para você. Mas quando você é natural, não. Você levanta natural, você fala natural, você age naturalmente, você é mais um. E nós não nascemos para ser mais um no meio. Nós nascemos para ser diferentes. Porque quando ele conduz a nossa vida, nós temos um propósito, nós temos uma missão, nós temos um dever. E tá o tempo da gente assumir isso, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, os dias eles estão mostrando aí que Jesus ele está próximo e não dá mais para ser conduzido pela nossa vontade. Não dá mais para viver uma competição pessoal, né? Tentando provar que nós somos melhor do que os outros, melhores do que os outros. Até porque não há necessidade disso, né? Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu preciso ser melhor do que eu a cada dia. Eu preciso hoje ser melhor do que eu fui ontem. Mas o melhor, principalmente, um homem mais espiritual, um marido melhor, um pai melhor, um cristão melhor, um discípulo de Jesus bem melhor. Então, as nossas prioridades mundanas, comuns e naturais, elas devem ser colocadas de lado. Não estou dizendo que construir sua casa não é prioridade, não estou dizendo que conquistar o seu carro não é uma prioridade para você, isso é importante. Não estou dizendo que aquela viagem no final do ano que você começou a preparar para sua família não é importante, tudo é importante. Mas não é prioridade no reino de Deus. A sua salvação é uma prioridade, porque não adianta. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então isso deve ser uma prioridade, isso não é correr atrás do vento. A nossa competição, meu irmão, ela deve ser contra o diabo. E contra ele, no Senhor, você é mais do que vencedor. Você já venceu, você já conquistou, você já alcançou. Só que a gente não assume isso, a gente não consegue entender a dimensão nisso. A gente compete entre os outros por melhores cargos. Por que eu não sou um líder? Por que eu não sou visto? Por que eu não sou chamado? O que acontece? E Deus está esperando que nós melhoremos em nós mesmos, que nós nos aproximemos dele, que nós limpemos as nossas mãos, como diz a palavra, limpar as nossas mãos, pecadores, que nós limpemos nosso coração, quem tem um ânimo dobre, quem tem um pensamento dividido, limpe o coração. Tem tantas coisas que Deus espera de nós e nós focados em sermos melhores uns que os outros. E não é essa a vontade de Deus. Que Ele dirija a nossa vida, que Ele conduza a nossa vida, que nós não sejamos competitivos entre nós, que nós não tentemos ser melhor do que o outro, mas que em tudo nós tenhamos a mansidão do cordeiro, a bravura do leão quando necessário, mas a mansidão do cordeiro, para poder conviver bem
e levar a mensagem de paz e de esperança. Que Jesus dirija a sua vida, que a vontade do Pai dirija a sua vida, que o anseio pelo reino dos céus dirija a sua vida. Amém? Deus, eu quero orar nessa manhã, eu quero apresentar, Jesus, as nossas vidas, os nossos corações diante de Ti. Pai, como a palavra nos mostra, que paremos, Senhor, de correr atrás do vento, que paremos, Senhor, com competições desnecessárias entre nós. Deus, que paremos, Senhor, com a vontade vã da nossa natureza humana, Deus, com necessidades em cima de sentimentos e ressentimentos. Senhor, conduza as nossas vidas, assuma, Deus, o leme, Senhor, dessa embarcação, chamado nossa história. Assuma, Jesus, a condução, Pai. Seja o condutor, seja o que dirige, Pai. Que a sua vontade seja a primazia em nós, que deixemos de ser naturais e sejamos espirituais para vivermos o que o Senhor tem para nós. E a sua vontade, nós temos a certeza de que ela é boa, perfeita e agradável. Dê um dia abençoado para cada um, Senhor, que está nesse tempo, nesse propósito, aqueles que não estão, que sejam alcançados pela sua graça e que nós sejamos mensageiros, Senhor, do teu amor nessas vidas. Eu te agradeço e te louvo por tudo, em teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia.